Em nosso estudo de hoje, a lição 169 do livro Palavras da Vida Eterna, Testemunho Doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Palavra de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados, juntos de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sobre a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo bem, a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Nossa família consanguínea aqui na Terra. Grande desafio, mas ao mesmo tempo os espíritos não cansam de insistir. É a grande oportunidade que a gente tem de estar convivendo com, sempre, sem exceção, espíritos que fazem parte do nosso laço afetivo já vindo de muitas experiências e também espíritos que vão estar nos ajudando com a prova que a gente precisa passar naquele momento. Então é interessante a gente até analisar dessa maneira, porque a gente sempre vai ter um ou outro que tem muito mais afinidade, que tem assim, um laço de afeto muito grande, enquanto que vai ter também um ou outro que, quando a gente fala da prova que a gente precisa passar, se a prova que a gente precisa passar é desenvolver a paciência, a gente vai ter, é claro, alguém que vai nos exercitar a paciência. Se a prova que a gente precisa passar é controlar alguns vícios, é claro que a gente vai ter também aquela pessoa que vai estar desviando a gente para que a gente possa ter oportunidade de exercitar essa prova. E assim é feita a família consanguínea. Qual é o problema da família consanguínea aqui que o Emmanuel fala para a gente? Eles conhecem a gente desde o berço, normalmente. Nossos pais nos conhecem desde o berço. Nossos pais tiveram a oportunidade de conhecer cada tendência instintiva nossa. A gente consegue, de alguma maneira, até esconder alguns erros que foram cometidos no passado aos nossos filhos. Mas nossos filhos também, convivendo com a gente diariamente, eles vão estar ali sendo influenciados e vão estar também testemunhando nossas vitórias e também nossas derrotas. Quem está convivendo com a gente dia a dia está conhecendo meticulosamente cada reação que a gente tem emocional, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de dor, em momentos de ansiedade, e vai estar tendo um inventário da gente que vai poder daqui a pouco dizer: meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas não faz isso assim não, que meu pai vai ficar dessa maneira. O lado emocional dele muda completamente. E o que ele vem falar aqui pra gente? Ele vem falar pra gente que a principal maneira que a gente tem de fazer o bem, inicialmente, são aqueles que estão convivendo de maneira mais direta com a gente. É interessante que a gente até escuta muito falar, eu, por exemplo, escutei alguns amigos falando o seguinte: amigos eu escolho, a família eu não escolhi. Aí a gente para pensar, essa visão é completamente destituída de razão
segundo os Espíritos. Ele fala para a gente, quando a gente está do outro lado da vida, a gente tem uma maturidade maior, uma visão maior daquilo que a gente já conquistou, e a gente olha para frente e fala, o que é que eu preciso conquistar agora, daqui em diante? E dentro disso que a gente precisa conquistar, a gente vai fazer o nosso planejamento. Então, essa coisa de falar assim, eu não pedi, eu não quis, é uma coisa que eles garantem para a gente que um dia a gente vai ver, não é bem por aí não. Agora, chega aqui, aquelas pessoas que estão responsáveis por nos exercitar, a gente simplesmente abandona para encontrar alguns amigos que, como o Emmanuel chama aqui, estão vendo só os verniz da gente, porque a gente consegue muito bem chegar em determinados lugares e, por ter ali uma disciplina durante um período pequeno de tempo, as pessoas olharem para a gente e falar, nossa, como ele é disciplinado, nossa, começar a observar algumas virtudes, e virtudes que o Emmanuel até usa uma frase bastante interessante, uma palavra, ele fala assim, virtudes de superfície. Se você aprofundar, você vai ver que não é bem assim. Então, olha bem que ele fala, sempre fácil dar boa impressão a quem não vive intimamente conosco. Às vezes, num gesto ou numa frase, a gente arranca de improviso aplauso, admiração. Diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou um encontro formal, a gente pode cair na hipnose da lisonja. Agora, quando a gente chega em casa, aí sim, olha o que ele fala para a gente. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força dos nossos compromissos do pretérito, eles nos fiscalizam, nos criticam, advertem e experimentam. Eles vão observando na gente, inclusive com eles, a gente tem até uma liberdade maior, e até quanto mais a gente quebrar essa formalidade, puder até ser muito sincero, né? Às vezes a gente está conversando aqui com nossas filhas e olha, o papai tem esse problema, então quando o papai estiver dessa maneira, respeita o papai, ou então tenta fazer o papai sair dessa vibração densa que a gente está, porque olha, vocês como filhos, você tem um poder muito grande. Por isso que eu estou sempre cobrando delas assim, não esquece de dar aquele beijo, aquele abraço da gente não, porque às vezes a gente está aqui com a cabeça em outro mundo, com os problemas que estão acontecendo, com a conta que tem para pagar, com os nossos amigos que estão sofrendo também por causa do desemprego, e a gente começa a ficar com a cabeça assim, aí de repente vem aqui um beijo, né, e um abraço de vocês, ele tem muito poder. E a gente procura estar o tempo todo incentivando isso, porque, gente, tem gente que não consegue desenvolver amor dentro do seu próprio lar. E é amor assim, sem esperar nada em troca. Embora a gente vai perceber com o tempo, a gente vai ter troca sim. Mas eu estou querendo dizer que eu conheço pessoas que não conseguem, por exemplo, homem dizer para o pai, que é homem também, que ama o pai. Como assim? Sempre que eu posso aqui, eu falo, pai, te amo, tá, pai? E ele me responde, é muito bom saber que eu sou amado, né? E ter essa troca é sempre muito bom. Uma frase que até aqui em casa acaba sendo vulgarizada demais, né? É essa, eu te amo. É vulgarizado demais porque agora, quando teve o aniversário da minha filha, eu escrevi para ela e falei, filha, você cresceu tão acostumada com a gente dizendo que te amo, que acho que talvez você não tenha a noção da dimensão do amor que a gente tem realmente por você. Está lá escrito para ela. Né? Porque a gente acaba usando essa palavra no cotidiano e ela acaba saindo, né, em momentos que parece não estar expressando realmente aquele sentimento, está saindo mais por convenção, igual saiu bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente tem que aprender a ter esse carinho dentro de casa, ter essa troca dentro de casa, porque se a gente não tiver dentro de casa, como é que a gente vai ter na rua? Ou então, se tiver na rua, está sendo verniz, está sendo superficial. Enfim, nossa maior escola aqui na Terra é a nossa família. Ou então, se quiser uma comparação melhor, a Terra é uma grande escola, a nossa família é a sala de aula. É aqui que a gente está convivendo com as pessoas que vão testar a gente mesmo. E a gente vai perceber o seguinte, que quando a gente fecha o compromisso, né, é depois que você casou ou que você entrou na união estável, começou a conviver junto, é que os desafios vão chegar. Um vai ficar desempregado para o outro ter que ajudar, um vai apresentar uma doença para que o outro possa estar ajudando na cura da doença. E esse mundo é mundo de provas, é mundo de expiações, a gente precisa muito uns dos outros. Se a gente não conseguir contar e não ajudar com a nossa família, a gente não consegue ajudar mais ninguém. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.